Amado e querido Senhor, abençoa-nos aqui e que o Senhor nos fale através da Tua palavra. Que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus possa vir a cada vida. E esta fé em nós seja ativa, de modo, Senhor, que a fé traga à existência aquilo que não existe e que nós, com obras e obras da fé, possamos manifestar a Tua fé neste mundo. Nós agora, Senhor, pedimos que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muitas pessoas passam por situações na vida de dificuldades, momentos difíceis. O próprio apóstolo Paulo disse: de tudo tenho experiência. E esse de tudo ter experiência implica que Paulo não apenas passou momentos de honra, momentos de abundância, momentos de que havia largueza em sua vida, mas também passou por momentos difíceis, momentos de humilhação, momentos de escassez. E Paulo disse: eu tanto sei ser honrado como ser humilhado. Mas aprendi, diz o apóstolo Paulo, e eu espero que nós também tenhamos aprendido, na nossa confiança no Senhor, como Paulo, a estar contentes em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo aprendeu isto. E nós também devemos aprender. E aprender com quem? Com Cristo. Pois o próprio Jesus disse: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Dos muitos problemas que existem na vida, nós poderíamos dizer que 3 problemas, entre tantos outros, ou tipos de problemas, entre tantos outros tipos de problemas, são aqueles que mais nos abalam, são aqueles que mais nos afetam. O primeiro deles são os problemas econômicos, os problemas financeiros. Como vidas são afetadas por problemas econômicos, por problemas financeiros, como pessoas estão em um verdadeiro desespero por causa de sua economia, por causa de suas finanças. E nós sabemos de tantas histórias de famílias destruídas por uma crise econômica, de vidas que não apenas foram destruídas, mas se destruíram por causa de problemas econômicos. Há um outro tipo de problema, que são os problemas familiares, especialmente as perdas familiares. Como há pessoas com crises familiares, com problemas de relacionamento, quando não, como eu disse, por perdas familiares, que não mais têm a comunhão com aquela pessoa, aquele ente querido, por vezes, por discussões ou facções, por outras vezes, pela pior situação, que é a morte. E como a morte nos afeta. Não apenas a minha morte, mas a morte dos meus, daqueles que amamos,
nos afeta. São problemas da vida em família, que enfrentamos essas coisas e que são problemas que afetam toda a casa, toda a família, todos nós somos afetados por esse problema. Por fim, o terceiro tipo de problema, e não que sejam só esses os problemas que existem, mas o terceiro tipo de problema que muito afeta tanto a nós como aos outros que estão ao nosso redor, são os problemas de saúde. Os problemas de saúde. Quando enfermamos, e quando alguém enferma, com ele enfermam todos que o amam. O próprio apóstolo Paulo cita na palavra uma expressão tão interessante: quem entre vós que não enferme, que eu não venha a enfermar-me com ele. Que interessante essa palavra de Paulo, porque Paulo, que foi usado de uma maneira extraordinária em Éfeso, a tal ponto de levarem utensílios pessoais, de uso pessoal de Paulo, como lenços do apóstolo Paulo, e colocarem sobre enfermos e sobre endemoniados, e eles serem libertos. Paulo, eu esperaria que ele dissesse: qual de vós que estando doente, que eu não o sare? Mas muito maior amor é quem enferma com a gente. Quem passa pela enfermidade, como se a enfermidade estivesse em seu próprio corpo, não desprezando a cura, muito menos a cura divina, o milagre, mas eis o que Paulo diz, e essa é a verdade: quando amamos e amamos os outros, quando há enfermidade, qual pai, qual mãe que verdadeiramente ame o seu filho, que se o seu filho adoecer, mais parece que os pais adoecem com ele, estão com ele, sofrem com ele a cada momento, a cada instante. E quando temos verdadeiros amigos e quando temos cônjuges que se amam, isto é a verdade. Quem dentre vós não se enferme, que eu também não me enferme com ele. A verdade é que todos nós queremos uma solução para estes e outros problemas. E dizemos até ao Senhor: Senhor, faz algo, muda a minha realidade. Muda a minha realidade. O próprio Davi, nos Salmos, disse: Senhor, onde estás? Tu não sais mais conosco à guerra. E somos, Senhor, vencidos, somos derrotados. Muitas vezes nós nos sentimos assim diante dos desafios, diante das guerras na vida. Não apenas por um exército estrangeiro, mas por um exército de problemas. E nós, então, nos sentimos como vencidos, derrotados, e dizemos: Deus, onde o Senhor está? Por que estou passando por isto? Eu creio verdadeiramente que Deus assim estabeleceu sujeitar todas as coisas, ou melhor dizendo, a solução de todas as coisas por meio da oração. Por meio da oração. Não foi sem motivo que os discípulos de Jesus pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A Bíblia diz que, estando Jesus orando, ao terminar de orar, os seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos de Jesus, porventura, não sabiam orar? Os discípulos de Jesus não oravam? Obviamente que sabiam orar e que oravam. Mas quando você está junto de Jesus e você vê Jesus orar, você chega a uma conclusão: eu não sei orar. Porque Jesus está orando. E você diz: não, eu não sei orar. O que eles estavam dizendo, o que eu
penso que eles sentiam e que seria o que eu sentiria, Senhor, ensina-me a orar como o Senhor. E quando você ora como Jesus, Jesus mesmo testificou isto, dizendo, diante do túmulo de Lázaro, eu bem sei que tu sempre atendes a minha oração. Aleluia. Eu quero orar como Jesus. Qual oração poderia nos dar uma guinada de vida? Que tipo de oração poderia transformar a realidade da nossa vida? Seja a realidade econômica, seja a realidade familiar, seja a realidade de saúde. Que oração poderia transformar toda a realidade da nossa vida? Porque, por vezes, o que nós pedimos ao Senhor e o que nós esperamos do Senhor, quando estamos passando por esses vales, o que nós pedimos ao Senhor é: muda a minha vida, muda a realidade da minha vida, muda o estado da minha vida, muda o que eu estou vivendo, vivenciando. Eu quero viver outra coisa, oposta a toda essa luta, todo esse cansaço que estou enfrentando. Dá-me, Senhor, uma mudança radical, uma mudança de toda a realidade ao meu redor e da realidade dentro de mim. Muda a minha vida. E há nas Sagradas Escrituras uma oração que transformou radicalmente uma vida. E é por isso que eu quero que você venha comigo ao livro de Jó, no capítulo de número 42. Versículo de número 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E veja, versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Por que Deus deu o dobro? Porque a palavra do Senhor diz: por cada humilhação recebereis dobrada honra. Eu espero que você esteja pronto nesta noite a receber uma dobrada honra. Receber honra já é bom, uma honra dobrada é muito bom, é extraordinário, é excelente. Mas a Bíblia diz: mudou Deus a sorte, o curso da vida de Jó, a realidade da vida de Jó. Mas mudou ele esta realidade quando Jó orou. Mas Jó não orou pedindo que mudasse a sua realidade de vida. Jó orou a favor dos seus amigos. Jó intercedeu. Eu diria a você que a oração intercessória é o que o livro de Jó me ensina. A quem mais abençoa é aquele que intercede. Ela abençoa plenamente a pessoa que nós intercedemos, mas ela abençoa muito mais a nós mesmos que estamos intercedendo.
Se você quer uma oração que te abençoe, agora eu usarei novamente o termo em dobro, ore por outras pessoas. Comece a orar por outras pessoas. Mas os amigos de Jó, sabemos disso no livro de Jó, que os amigos de Jó foram descritos pelo próprio Jó como consoladores molestos. E então eu diria a você, há muitas pessoas e realidades, situações que nos molestam. Mas quando você ora pela pessoa que te molesta, a tua sorte vai mudar. Quando você abençoa quem te molestou, a tua sorte vai mudar. Lembre-se do que Jesus disse: não fazem os gentios a mesma coisa? De amar aos seus, aqueles que te amam? E Jesus estava dizendo: ouviste o que foi dito, amarás ao teu irmão e odiarás o teu inimigo. E Jesus diz: não fazem os gentios a mesma coisa? E Jesus então fala: amem ao seu inimigo. E no meio de tudo isso, Jesus usa uma expressão maravilhosa: orai por aquele que vos aborrece. Jesus cita 3 tipos de pessoas: inimigo, perseguidor e aborrecedor. Eu sempre digo que o aborrecedor é o que fica mais próximo, porque tem gente que aborrece tanto que sabe aborrecer de perto e de longe. Mas, geralmente, a ideia de alguém que te aborrece é alguém junto a você. E Jesus, então, diz: orai, ame o seu inimigo, orai por aqueles que vos perseguem, por aquele que vos aborrece, por aquele que te molesta. E o que acontece quando eu amo? E com amor eu oro. E porque oro, amo. Meus irmãos, é interessante. Porque amo, oro. Mas porque oro, amo. Quando nós começamos a fazer isto, a orar por outros, e especialmente a orar por aqueles que nos molestam, orar por aqueles que nos aborrecem, orar por aqueles chatos, Deus muda a nossa sorte. Porque a Bíblia diz: quando Jó orou, Deus mudou a sua sorte. Quando Jó estava orando pelos seus amigos que foram consoladores molestos, que ficaram molestando a Jó, ele muito bem poderia ter dito: está vendo? Agora aguentem, porque Deus é justo. Mas não, ele começou a clamar, ele começou a pedir. E aí, Jó não apenas abençoou os seus amigos, mas abriu a oportunidade de Deus mudar toda a sorte, toda a vida, a realidade de vida de Jó, por uma bênção dobrada, por uma honra dobrada. Deus fez tudo isto na vida de Jó. Deus operou, Deus realizou algo extraordinário. E hoje aqui, eu creio que Deus deseja de nós que nós comecemos a orar pelos que nos aborrecem. Comecemos a orar pelos nossos perseguidores, nossos inimigos, e mesmo pelos amigos molestos.
pelos amigos que vêm com consolação molesta. Você já viu gente que quer te ajudar e no final te põe mais para baixo do que antes? Gente que é com amor que vai até você, mas sem sabedoria. O que ministra a você é só aborrecimento. Todos nós temos experiência quanto a isso. Mas eu quero dizer a você, se você tomar a postura certa, se você orar por essas pessoas, se você pedir a bênção de Deus, o perdão de Deus para essas pessoas, Deus agirá na tua vida e mudará a tua sorte. Você quer mudar a tua vida? Abençoe os que te aborrecem, orando por eles. Porque Jesus disse, ore por eles. E tem gente que quando vai orar por essas pessoas, diz, não, eu vou orar. Senhor, acaba com aquele miserável. Não foi isso que Jesus disse. Não é esse o Espírito. Você tem que se lembrar do que Jesus disse a João e a Tiago, seu irmão, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois. Não é esse o nosso espírito. O nosso espírito é abençoar, porque a Bíblia diz, não devemos amaldiçoar. O que nós devemos fazer é abençoar. Especialmente a quem não merece, de sorte nenhuma, a nossa bênção. Abençoemos, e Deus mudará a sorte de nossa vida. Eu acho e queria até mesmo te incentivar. Os antigos, aqueles crentes antigos, oh, que saudade daqueles crentes antigos. Eles tinham um costume tão interessante. Os crentes da época do meu pai, crentes da época especialmente do meu avô, eram crentes que tinham um livro de oração. Um livro de oração. Eu me lembro de minha mãe, da geração da minha mãe, dos livros, os cadernos de oração. Você já deve ter ouvido dentro da igreja essa expressão, o meu caderno de oração. Ali estavam pedidos, acima de tudo, ali estavam nomes. Nomes pelos quais, dia após dia, aquela pessoa orava. Me lembro de ter pego o caderno de meu avô quando eu era criança. Coisas de criança e coisas, acima de tudo, de neto, que neto parece que não respeita nada, sabe que é dono de tudo. E, naquele momento, eu olhei o caderno do meu avô e vi tantos nomes escritos, tantos, e muitos deles riscados. E eu ali fiquei, será que morreu? Por que esses nomes estão riscados? Será que eles são riscados da vida do meu avô? Então, meu avô me explicou, esses são aqueles em que Deus já respondeu a minha oração. Em que Deus já respondeu a minha oração. E os que estão ainda não riscados, é que eu ainda tenho que orar, eu ainda tenho que pedir por eles. Comece a fazer uma lista de oração. Comece a fazer uma lista de pessoas e escolha de preferência as piores. Escolha aquelas pessoas pelas quais você não tem vontade nenhuma de orar. E comece a orar por aquelas pessoas. Também comece a ver até mesmo pessoas que você ama, mas que elas te aborrecem. Você deve ter, como Jó teve, pessoas que amavam a Jó, mas que infelizmente, simplesmente o aborreciam. Pessoas que eram consoladores molestos. Ora, comece a orar por essas pessoas. Comece a orar dando graças a Deus por cada uma delas e pedindo, Senhor, abençoa a vida delas. Não, Senhor, não leve em conta todo o aborrecimento que elas fizeram em minha vida. Que o Senhor não os trate segundo eles merecem. Que o Senhor possa restaurá-los, resgatá-los,
trazer toda sorte de bênçãos espirituais e materiais na vida deles. Comece a orar. E você verá que Deus mudará a tua sorte. Sabe, hoje desde manhã eu estou com essa palavra. Hoje desde manhã Deus está falando comigo isso. E eu creio que Deus está pedindo para nós termos uma postura de oração. Já há algum tempo eu tenho sentido um desejo tremendo, mas um desejo de estar de igreja em igreja, igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas em lugares maravilhosos, igrejas em lugares difíceis, e de igreja em igreja, e abençoar cada igreja. Parar um tempo, ficar em frente àquele templo e abençoar os seus ministros, abençoar seu povo, abençoar aquela casa, abençoar. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero abençoar. Sabe o que Deus começou a fazer? Começou a fazer vários ministros de Deus entrarem em contato comigo. Hoje mesmo eu estive atendendo um ministro do Senhor, um pastor que me confessou que já está em depressão, que está com dificuldades, e eu passei 1 hora ministrando a palavra de Deus a este homem que conhece a palavra de Deus. Eu disse a ele, quando você quiser, ligue para mim, quando você quiser a qualquer hora, ligue para mim, porque nós vamos vencer isso juntos. Deus está querendo pessoas que se interessem por outras pessoas, que queiram abençoar, que queiram resgatar, que queiram não apenas, Senhor, abençoa-me. Quando você abençoa a outros, Deus te abençoa em dobro. E isso me prova o livro de Jó. Deus te abençoa em dobro. Todos aqueles que querem, como disse Eliseu ou Elias, quero porção dobrada. Todos aqueles que querem porção dobrada, entrem por este caminho. Entrem por essa oração que funciona. Orem pelos consoladores molestos. Orem por aqueles que te aborrecem. Como eu disse, o que me persegue e o meu inimigo são claramente meus adversários, mas o que me aborrece nem sempre é meu inimigo. Às vezes é meu amigo. Eu tenho que orar por eles. Amém? Amado e querido Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Que nós tenhamos, Senhor, essa postura, que possamos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, saber quem são as pessoas que nos aborrecem e orar por elas. Amando inimigos, perseguidores e aborrecedores. Senhor, ajuda-nos como com o Teu servo Jó fizeste, que o Senhor mudou a sorte de Jó, muda a realidade de nossa vida. Ele estava doente e ficou são. Ele tinha perdido filhos, Deus lhe deu novos filhos. Ele tinha perdido todos os seus bens. Deus o fez 2 vezes mais rico do que antes fora. Abençoa-nos, ó Pai, com bênção dobrada. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.